Então, congregação amada do Senhor, 10 de agosto de 2025. Antes de começar, quero dar os parabéns a todos os pais que possam estar me assistindo. E hoje a gente vai falar algo que, como sempre, né, eu sempre acho tudo muito importante. Qual a ordem da oração? Ela é a primeira opção ou é a última opção? Então, a ideia da oração ser o último recurso, ela é usada quando todos os outros caminhos já falharam, ou você já esgotou todos os outros caminhos. Mas esse tipo de cosmovisão é uma cosmovisão da autossuficiência e do secularismo. A oração como último recurso, ela mostra que o ser humano é visto, que a gente se vê como o principal agente da sua própria vida. Mas a outra opção, ela não é a última escolha, mas a primeira, ela advém da cosmovisão cristã, que é aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, eles devem buscar viver de forma a seguir o que Jesus fez e falou. E ele fez e falou o quê? Ele teve uma vida de oração e falou para a gente orar. Então, ela teria que ser a primeira opção e a mais importante. Por quê? Porque é uma linha direta com Deus, é através da oração que você se comunica constantemente com Deus. Então, assim, é um relacionamento pessoal. É você e ele. E não é um ritual ou formalidade religiosa. É um relacionamento vivo e dinâmico com Deus que é real. Então, através da oração, você pode fazer tudo. Buscar a Deus, agradecer a Deus, confessar os nossos pecados, pedir, interceder pelos outros, buscar orientação, fortalecer a fé. Jesus Cristo nos ensinou e nos deu exemplo de uma vida de oração constante. E eu, como eu sempre lembro, vou continuar lembrando, o que é a Bíblia? É uma carta de amor da parte de Deus para nós, para que a gente possa saber qual é a vontade do Pai. E como que eu vou agradar a Ele se eu não sei qual é a vontade dele, se eu não sei do que ele gosta. Então, está escrito, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Também está escrito que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para redarguir, para corrigir, para ensinar, para instruir em justiça. Então, assim, há dois lados. O lado da cosmovisão que a gente assumiu da cosmovisão greco-romana, que tem alguns princípios, o princípio de ver, o princípio de fazer, o princípio de construir. Essa cosmovisão se contrapõe à cosmovisão hebraica, que é você ouvir, o tempo como a dimensão mais importante. Então, a gente fica aí nesse meio. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Para que nós possamos compreender e tentar mexer com a nossa mente e conseguir colocar a oração como primeira opção, não como última. Porque esse é o normal. E isso, assim, acontece com todo mundo. Eu mesma, às vezes, falo assim, diante de um problema grave, às vezes eu falo assim, não, o que eu vou poder fazer? Só vou poder orar. Então, na minha própria fala está escrito que é a minha última opção. Então, eu preciso de reprogramar a minha mente. E assim como eu acredito que muitos de nós precisam de ressaltar
o valor da oração, de, assim, da gente, como a palavra fala, Romanos 12:2 fala, a gente precisa de renovar a nossa mente. E para aprender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse sentido, vamos fazer um pouquinho, né? Levantar quais são por que a oração deve ser a primeira opção. Porque essa oração nos permite buscar a Deus. Então, é buscar a presença, conhecê-lo intimamente, experimentar seu amor e sua graça. Então, ela é uma forma da gente construir intimidade com Deus, e isso é possível. Agradecer a Deus é ter consciência de que o que a gente tem foi presente de Deus, que a nossa vida, ela foi um presente que não depende exclusivamente de nós, então nós precisamos expressar nossa gratidão por todas as bênçãos, tanto as grandes como pequenas. Olha aí atrás de mim, eu estou vendo uma mangueira florida. Olha, é tão maravilhoso eu olhar assim, a mangueira, uma árvore só. Aí, de repente, ela está toda florida, ela vai gerar centenas de frutos. Aí passa esse tempo, de novo ela vai produzir, e de novo, e de novo. Isso é algo extraordinário. A gente aprende sobre o ciclo da vida, sobre a paciência, sobre muitas coisas que são importantes na nossa vida, ao observar pequenas coisas, pequenas obras de Deus. Olha, a oração também faz... A gente pode confessar os nossos pecados, porque a própria palavra diz, não há um sequer um que não peque, só há um justo que é Jesus. Então eu preciso ter consciência das minhas falhas. Pecado muitas vezes é carregado com aquele nome, né? Assim, um nome pesado, feio, como se fosse algo terrível. Infelizmente é da natureza humana. Então eu preciso de reconhecer as minhas falhas, que eu desagradei a Deus, e através da oração eu peço perdão. Eu confesso meu pecado e eu recebo perdão e eu vou experimentar a cura. Não tem nada mais maravilhoso do que você se sentir curada, amada por esse amor extraordinário que é o amor de Deus. Na oração eu posso pedir também. Não tem nenhuma contraindicação a pedir. A gente não pode resumir o nosso relacionamento com Deus apenas em pedir, mas pedir faz parte. Então, eu vou apresentar minhas necessidades para Deus, os meus desejos, as minhas preocupações. E o quê? Qual é um critério para a gente ter certeza da oração ser respondida? Se ela está sendo feita de acordo com a sua vontade. Então, eu vou ler a Bíblia, eu vou saber quem é Deus, como é que ele funciona, como é que ele é, vou compreender qual é a vontade dele e vou orar segundo a vontade. Por quê? Tem certas coisas que não são orações que serão atendidas. Eu quero que o Senhor mate o meu concorrente. Não é uma oração segundo a vontade e o coração de Deus, que quer que todos sejam alcançados. Ele não quer que nenhum sequer morra. Então, uma oração que não vai ser respondida, porque está contrária aos princípios da palavra de Deus. Então, se eu pedir segundo a vontade de Deus, vai acontecer. A oração também, ela permite a gente orar pelo outro, se colocar no lugar do outro. Isso chama-se interceder pelo outro. Eu vou apresentar as necessidades, pedindo a bênção e proteção para os outros. Isso faz parte, Deus nos fez seres para viver em comunhão, para viver em grupo. E se a gente vive em grupo, é natural a gente se importar com os outros. É natural a gente querer o bem dos outros. Então, através da oração, a gente intercede pelos outros. Com a oração, eu vou buscar orientação. Eu vou, Senhor, como é que eu faço? O que é que eu faço nessa situação? Então, eu vou buscar orientação, eu vou buscar na palavra, eu vou buscar através dessa oração, eu vou confiar que Ele vai me guiar, porque está escrito. Eu te mostrarei o caminho por onde deve andar. Caminho que muitas vezes a gente nunca passou. Vai ser a primeira vez, então a gente não sabe como que é.
Mas a oração nos permite ter esse contato com Deus. A oração fortalece a nossa fé, porque eu vou lembrar das coisas que Deus já fez. Então eu vou falar, nossa, ele me ajudou até agora, ele vai continuar me ajudando, ele vai, né, cumprir a sua palavra, ele é fiel e justo, né? E ele tem prazer em nos atender. Ele vai olhar o nosso coração, a sinceridade do nosso coração. Está escrito que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então Jesus mesmo nos ensinou, ele viveu, ele nos ensinou através do seu próprio, Ai, desculpa, gente, eu estava aqui perdida, sem saber se a gravação tinha começado ou não, por isso que eu cheguei meu carão aí na tela. Então, Jesus mesmo viveu essa vida de oração, nos ensinou a orar, nos deu exemplo. Ele nos convidou a orar ao Pai em seu nome, com a promessa de que seríamos ouvidos e atendidos, né? Então, a oração, ela é um privilégio e também uma responsabilidade para cada um de nós. Então, é com a oração que a gente se conecta, se contacta com o Pai, que nós experimentamos sua presença, que a gente recebe sua graça, seu poder, querendo o quê? Viver uma vida que agrade a Deus. Olha só o que está em João 14:13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você não pode, como eu dei o exemplo lá, de pedir uma coisa que é contrária à palavra de Deus e usar o nome de Deus. Então aqui, pedir em meu nome, quer dizer que já está sintonizado com a vontade de Deus, ele está falando que vai atender, né? E aí eu quero trazer mais alguns versículos que vai nos ajudar a compreender assim, a grandeza e o potencial, assim, aquilo que Deus colocou à nossa disposição a respeito da oração. Vamos ao Salmo 115:3, que diz assim: o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada. Então, olha só, ele está no céu, está acima de nós, ele faz o que lhe agrada. Então, há uma soberania absoluta em Deus. Então, o céu, ele fala do lugar de poder, de autoridade. Ele faz tudo o que agrada a ele. Então, Deus não está sujeito a mim ou a você. A gente não tem como dar ordem para Deus. É ele que está no trono, não é a gente. Então, ele é livre para agir de acordo com sua vontade, com seu propósito. Mas ele mesmo falou que ele quer se comunicar conosco, que ele quer se relacionar conosco. Mas, então ele se agrada disso, não é a gente querer tomar o lugar dele. E, na verdade, essa cosmovisão que eu falei, que está assim dentro da nossa mente, muitas vezes elas nos impede de colocar Deus neste lugar. Porque é como se a gente quisesse o lugar dele. Eu costumo falar assim, gente, não há vaga para Deus. Porque se deixar, a gente quer controlar tudo, quer resolver tudo. Então, é algo que a gente precisa de reprogramar nossa mente. E uma das formas de reprogramar nossa mente é nos expor à palavra de Deus, né? Então, assim, o nosso Deus está nos céus e ele faz tudo o que lhe agrada. Então, ele é livre para agir do jeito que ele quer, da sua vontade, do seu propósito. A gente não pode impedir ele de fazer o que ele deseja. Então, e como ele, em tantos outros versículos, coloca o seu amor, a sua misericórdia, a sua disposição em se relacionar conosco, a gente pode confiar nele. Que ele tem controle das coisas, que o pedido que eu fizer, ele vai atender porque eu vou fazer de acordo com a vontade dele. E a oração, ela vai construir esse relacionamento de intimidade. Então, esse versículo, quais as implicações que ele traz? Que a gente pode confiar em Deus. Ele tem controle de todas as coisas. Ele não está sujeito a ninguém e a coisa nenhuma.
ele age de acordo com o seu próprio propósito, mas ele mesmo se agrada. Ele que nos escolheu, ele que quis nos amar, ele que enviou seu filho para morrer no nosso lugar. E agora mais um salmo, é o 105:40, que diz assim: pediram e ele fez. Na versão, eu peguei só esse trecho do versículo. No trecho longo pediram e ele lhes enviou codornizes e os fartou com pão do céu. Então, um milagre que Deus fez. Eles pediram e ele fez. Então, se a gente pedir segundo a vontade dele, ele vai fazer. Deus atendeu o pedido do povo. Eles queriam comer carne e Deus enviou, né? Então, ele tem provisão para nós, ele tem cuidado de nós. Ele ouve as nossas orações, ele supre as nossas necessidades. Então, ele cuida de nós, ele ouve as nossas orações. E agora eu quero ir lá para Daniel, capítulo 2, versos 21 e 22. E aqui vai dar alguns atributos de Deus. Eu vou ler para vocês. O que Deus faz? Então, isso tem que entrar na nossa mente para a gente acreditar nele. Porque eu acho que a gente toma controle, porque a gente, não, esse Deus não é tão forte assim. Esse Deus não vai conseguir, meu problema é muito grave. Meu problema é muito grande, ele não vai dar conta. Então, a gente precisa de se expor mesmo e ouvir e ler a Bíblia, os atributos de Deus. Olha só o que Daniel relatou. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona os reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Então, assim, os atributos, Deus está exaltando, né? Daniel está exaltando o poder de Deus. Então, está falando que ele controla o tempo, ele muda as épocas, as estações, ele destrona reis, ele põe, ele tira. Então, Deus é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Ele concede sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm discernimento. Então, ele controla o tempo, o destino das nações, ele tem poder para remover e estabelecer reis. Deus é a fonte de toda sabedoria. E no versículo 22 do mesmo capítulo 2 de Daniel, está escrito: ele revela coisas profundas e ocultas, conhece o que está nas trevas e a luz habita nele. Então, a onisciência de Deus, ele conhece tudo, ele sabe tudo. Há coisas profundas que ele quer nos revelar, mas só revelará quando buscarmos a face dele. Então, há coisas além da nossa compreensão, há mistérios. Então, vamos dizer, é para além do que o nosso intelecto, o racionalismo consegue perceber. Então, ele é a fonte de toda verdade, de toda revelação. Ele conhece todas as coisas, as mais profundas e ocultas. Ele é a fonte de toda verdade e revelação. Ele habita na luz, né? Então, eu comecei falando das duas formas. A oração é a primeira opção ou é a segunda? Eu falei bastante agora da primeira opção. Por quê? Por todos esses motivos que eu levantei do poder da oração e de quem é Deus, que Deus quer atender. Mas, segundo a cosmovisão greco-romana, de um modo geral, nós concordamos, mesmo sem querer, com a ideia de que a oração deve ser usada apenas quando todos os outros caminhos falharam. Essa prática, ela mostra que a gente absorveu essa cosmovisão que eu citei anteriormente do mundo greco-cristão e não a visão hebraica, que é a visão da Bíblia, da realidade da Bíblia, da convivência com Deus, desse relacionamento que ele quer ter conosco. Então, a gente se vê como o principal agente da própria história. Nós controlamos tudo, nós, estamos no lugar de Deus. E essa lógica é a lógica da autossuficiência. E a gente, eu identifiquei isso em mim. E cada um deve identificar para o quê? Para se expor diante de Deus e falar: Senhor, trabalha em mim. Opera isso em mim, Senhor. Então, essa lógica da autossuficiência, ela é baseada em alguns pontos. É o poder da ação humana. Então, o ser humano
por meio da inteligência, do trabalho árduo, da tecnologia, ele tem capacidade de resolver a maioria dos seus problemas. A ciência, a medicina, a política, a economia são vistas como as primeiras ferramentas, as ferramentas primárias para solucionar as questões do mundo. O racionalismo, ela é vista como irracional, como um conforto psicológico. Isso aí é um ato de fé, coisa espiritual, não entenda esse trem, não. Isso não tem muito sentido, isso está fora da razão. Então, só usa quando a ciência, a medicina não tem mais resposta, né? Outro princípio dessa autossuficiência é o Deus tapa tudo. Então, o divino é relegado para secundário. É Deus do vazio. Quando eu tentar tudo e não der certo, eu só vou mexer com ele, eu só vou invocar ele para preencher aqueles buracos que eu, na minha própria inteligência, na minha própria suficiência, eu não consegui preencher. Então, a oração, para esse tipo de mentalidade, é um ato de desespero e não de fé. Então, dessa forma, a oração é o último recurso. É uma tentativa, né, de obter ajuda quando o ser humano já se declarou impotente. Então, a gente muitas vezes usa a oração como último recurso. Lembra da fala que eu disse em relação a alguns problemas graves? Só me resta orar. Oração não é resto. Oração é a primeira ação. Então, é isso que a gente precisa colocar na nossa mente. Então, a cosmovisão bíblica, ela inverte completamente essa ordem. Ela nos ensina que a oração não é o último recurso, é o primeiro, é o mais importante. Então, a gente também, como os pilares que a gente levantou da cosmovisão greco-romana, né, que é a suficiência do homem, o poder do homem, o controle do homem, também essa visão bíblica, ela tem princípio, ela tem pilares. O primeiro pilar é a soberania de Deus. Então, assim, Deus é soberano sobre tudo. Ele não é um Deus tapa-buraco, mas o criador e sustentador do universo. Ele não está fora da nossa realidade. Então, está ativamente envolvido em todos os aspectos da nossa vida. O outro pilar é a dependência humana. É o reconhecimento da nossa própria limitação, da dependência. Então, a oração não é um sinal de fraqueza, mas um ato de humildade, de reconhecimento que eu não sou, nem você é autossuficiente. É o reconhecimento de que em Deus eu vou conseguir, mas sem Ele, meus esforços são inúteis. Não assim que eles não precisam ser feitos, isso faz parte da vida, mas em si o esforço ele não completa. E a oração é uma forma de comunhão. É mais do que pedir algo, né? Eu falei, pedir está dentro, mas não se resume a isso. É a base da nossa comunhão com Ele e com os irmãos também, porque a gente vai conectar com Ele, vai conectar com o outro através da intercessão. E a gente vai se submeter à sua vontade, à sua direção. Então, vamos tentar fazer um fechamento aqui, lembrando do Salmo 115:3, o 103:40, Daniel 2:21, onde que o princípio desses versículos é o quê? Deus faz tudo o que lhe agrada, Ele supre as necessidades do seu povo, Ele tem controle sobre tudo, Ele muda as estações, as épocas, destrona os reis, estabelece reis, Ele revela coisas profundas e ocultas, Ele é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Então, esses atributos de Deus nos dão esperança, segurança, confiança em meio aos desafios da vida. Podemos confiar na sua soberania, podemos buscar sua provisão, pedir sua sabedoria e descansar em seu conhecimento. Então, essa visão de que a oração deve ser a primeira opção e não a última, a Bíblia está lotada de referências. E além daqueles 3 versos, eu quero apresentar mais alguns para vocês, para poder ficar assim,
ficar e construindo, né, essa nova maneira de pensar, essa renovação da nossa mente, para a gente tirar a oração de última opção para colocar em primeira. Então, em 1 Tessalonicenses 5:7 está escrito: orem continuamente. Então, tá direto, não tem aí forma de explicar, de entender. Orem continuamente. Então, não deve ser um evento isolado a oração, mas uma atitude constante na nossa vida. A oração deve ser como a respiração. É uma parte essencial do nosso dia, não apenas algo que fazemos quando estamos em apuros, que é uma obrigação, um ritual que eu tenho que cumprir. Não, orem continuamente. Está escrito lá. Outra coisa que está escrito também, está lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Então, a gente, né? Eu sei que não é fácil nos dias de hoje a gente lançar fora toda a ansiedade, porque a ansiedade está meio assim, né? Meio forte. Mas nós precisamos buscar lançar fora essa ansiedade. Não nos preocuparmos, confiarmos que Deus está no controle, que Ele está vendo tudo, que Ele pode mudar. Então, diante da ansiedade, eu vou orar, vou colocar em oração, em súplica. O que é súplica? É clamar, pedir a Deus, ai, socorro, Deus, eu não estou dando conta. Essa ansiedade está me consumindo. Você vai se expor a Deus. Você não tem que fingir ser forte, ser outra coisa, porque Ele sabe que a gente não é. Então é você se expor e confiar que Ele tem a solução. Então, e Ele fala que você vai colocar essa ansiedade e o que vai acontecer? A paz de Deus vai entrar no seu coração. Mesmo na dificuldade, você vai conseguir, assim, diminuir o nível do estresse, diminuir o nível do desespero, porque você vai colocar diante dele e você vai receber a paz. Isso é promessa, né? Então, assim, é essa paz que vai nos capacitar a enfrentar o desafio que a gente está. E Ele está prometendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Porque vocês já viram, a mente, como a gente fala, é um campo de batalha. Fica ali aquela briga. Você precisa de paz para tomar uma boa decisão, e o Senhor está fornecendo essa paz. Olha, Mateus 6,33 também nos diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Ele está falando as coisas necessárias para sobreviver. Ele não está falando de todas as coisas. Agora eu quero um avião supersônico. Não é tão importante assim. Ele pode até dar, ele pode tudo, mas está falando que a gente deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas necessárias para a gente viver vai ser acrescentado. Então, é colocar o reino de Deus acima dos nossos desejos. Eu costumo dizer que a gente só vai orar segundo a vontade de Deus, segundo o desejo de Deus, quando a gente já tiver submetida a nossa vontade, o nosso controle, o nosso ser a Ele. Porque enquanto a gente achar que a gente pode tudo, que a gente é tudo, a gente não vai orar segundo o desejo dele, a gente vai querer os nossos desejos. E porque a gente diz, quanto menos egoísta, mais ou menos humanos nós seremos, né? Então a gente precisa de lançar fora esse egoísmo, essa autossuficiência, essa arrogância, para a gente ficar no nosso lugar. E é um lugar maravilhoso, que é um lugar que Deus se agrada.
é um lugar que Deus quer construir em nós a pessoa que vai estar em comunhão, que vai agradar o Pai. Então, assim, não tem problema, não é o lugar que a gente está buscando com essa humildade. Ele é o melhor lugar que tem. Mais um versículo, é o último, sobre, né, reforçar a oração como primeira opção em várias circunstâncias, né? Aqui é uma circunstância que está lá em Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Ore. Então, a primeira coisa a se fazer em meio ao sofrimento é orar. Então, assim, eu posso ir no médico, eu posso tentar resolver o problema, mas a primeira coisa é orar. É a primeira. Não invalida a ajuda médica, a ação humana, né? Isso faz parte da vida. Mas o que eu quero, então, é trazer de novo mais versículos à sua memória para mostrar que a oração, ela não deve ser o último suspiro do desespero, mas é o primeiro passo para a nossa confiança em Deus. Ela é a base da nossa comunhão com Ele, é a nossa fonte de força, a nossa primeira resposta em qualquer situação. Então, já vou para a conclusão. Assim, a Bíblia nos ensina, em qualquer situação, a primeira coisa a se fazer é orar. Isso é um processo, é um caminho. Até a gente sair, né, do trono e ir para o nosso lugar, vai demandar um tempo, né? Então, praticando a oração como primeira opção, como primeira coisa a se fazer, como eu já falei, não significa que você não vai trabalhar, que você não vai buscar ajuda médica, porque também foram recursos que Deus colocou à nossa disposição. Então, o trabalho, o esforço, ele é importante, mas eles devem ser feitos em obediência à vontade de Deus e não em oposição a ela. A oração não é a linha de chegada, mas o ponto de partida da nossa jornada, do nosso relacionamento com Deus. A oração é o primeiro passo para construir a nossa confiança e não, né, o último suspiro do desespero. Então, vou nominar aqui, se você quiser anotar os versículos que a gente, né, trabalhou, é o Salmo 105:40. Eles pediram e ele fez. Daniel 2:21 e 22, os atributos de Deus, ele tem poder para resolver qualquer coisa que for pedida. O Salmo, né, 115:3, que é o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada. O João 14:13, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E agora eu quero repetir, né? Pedir vocês para repetir como eu tenho costume, né? Eu vou orar continuamente, segundo o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:17. Eu não vou andar ansioso ou ansioso por coisa alguma, segundo Filipenses 4:6. Eu vou apresentar tudo pela oração e súplica e com ação de graças a Deus, Filipenses 4:6. Eu vou receber a paz de Deus, que excede todo entendimento, e esta paz guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Se eu estou sofrendo, eu vou orar. Tiago 5:13. Então, eu vou orar agora. Eu agradeço, Senhor, por ter sido alvo do teu amor, porque o Senhor me criou, o Senhor me deu vida, o Senhor me amou. Eu te agradeço, né, por esse amor que é incondicional, que Jesus me ofereceu. Eu te agradeço porque eu sei que estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Isso foi uma promessa. Eu te agradeço porque colocarei a oração em primeiro lugar na minha vida. Senhor Deus, abençoe a cada um de vocês que chegou até aqui. Tenha uma ótima semana na luz e na graça do Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel. E vou pedir, né, para você assinar o canal. Clique no sininho para você, até ele ficar preto, né, para você receber o aviso de todos os novos vídeos. Compartilhe o vídeo. Quem sabe nesse exato momento
alguém pode precisar de ouvir essas palavras. Então, Deus te abençoe. Um beijo no coração e vamos viver colocando a oração em primeiro lugar. No nome de Jesus, amém.